Olá pessoal, brasileiros e brasileiras, quem está falando aqui é Milton Cardoso. Hoje tem assunto muito importante, que é sobre as eleições aqui nos Estados Unidos e as relações que existem, o que pode ocorrer devido à eleição dos Estados Unidos, que deve ocorrer, que mudanças que devem ocorrer no Brasil. Primeiramente, eu quero pedir que vocês deixem o like aqui embaixo, subscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos. É muito importante isso aí. Tanto para mim, como para o Brasil, como o povo brasileiro. Principalmente, talvez, aqueles que não têm acesso à internet. É muito importante para os estudantes que não podem voltar às escolas. É muito importante para aqueles que não recebem auxílio emergencial, está no desespero. Muito importante também para os americanos aqui, que tem um governo que, às vezes, ou quase sempre, é eleito com uma certa manipulação, com um certo nível de fake news, assim como no Brasil também. Então se obtém ou se elege uma, um presidente que às vezes não é pelo povo, não é pelo país, simplesmente está olhando na sua oposição, no seu sua família, suas milícias, sua igreja, ou a falta de igreja também. Tem vários pontos. Não se elege aquele que realmente pensa no povo, que tem aquele coração puro, que quer ajudar, que sabe as necessidades do povo, sabe os direitos, de como o primeiro é o direito de alimentação, o direito da sobrevivência, de que não seja assim entregue às pandemias como ocorre no Brasil, como ocorre aqui nos Estados Unidos, que tem os 21% dos mortos são daqui. E o Brasil também está aí, 15% dos mortos no mundo, se é que tem simplesmente 3% da população do mundo. Então, está morrendo 5 vezes mais do que o restante. Alguma coisa deve estar errada aí, ou com certeza absoluta que está errado. Mas voltando aqui às eleições americanas, hoje de manhã, há poucos minutos, teve uma entrevista com a Nancy Pelosi, que é equivalente ao presidente do Congresso, ou a presidenta, que realmente tem, ou pelo menos fala de uma maneira tal que é para o povo, que sabe e que fala também que o povo está às margens do desespero. Por quê? Devido à pandemia. A pandemia não foi por mil e um motivos, não foi decretado o lockdown, só o nome que é em inglês, não foi decretado assim. Foi feito aí pelos governadores, prefeitos, assim, de uma maneira tal, e todo mundo sabe que muita gente acompanha, inclusive na televisão, o negacionismo do presidente Trump a respeito da pandemia. Ele pôr a culpa na China. Então foi feito assim a meia boca. Foi feito tudo de uma maneira improvisada, que o país não pode parar e não precisa usar máscara. Assim, não precisa muito detalhar a respeito, simplesmente siga o Bolsonaro, que é quase a mesma coisa, só tem um estilo diferente assim de falar com o povo, de se vestir, de respeito, e de alinhar os jornalistas. E não se nega muito a falar com os jornalistas, que os jornais também são poderosos. O presidente ficou doente, todo mundo sabe, saiu de lá negando a mesma coisa, dando patadas, como diz. E negando, e bem claramente, e quer fazer, estender o tratamento que teve aí no hospital militar, com 10 médicos, e com mais o mundo todo querendo saber, querendo opinar, querendo
Aí com o melhor tratamento. Então quer estender isso aí para os futuros doentes do coronavírus. Como se não estivesse querendo terminar com isso. Tem razão para isso? Claro que tem. Os multibilionários ganharam muito, mas muito dinheiro. As companhias, as grandes companhias de supermercado, que foram as únicas que ficaram abertas, que conseguiram, ou que têm realmente poder absoluto, ou poder de até mandar no presidente, de gritar com o presidente. Eu já vi isso aí. Já trabalhei para essas corporações. Menos de hotel, que não funciona muito bem assim, mas tem corporação de hotel também muito grande. Mas as outras, se ficaram abertas, faturaram horrores. Faturaram muito. Tem umas que não pagam impostos. A maioria não paga impostos, porque foram dispensadas. E como se tivesse, no intuito de ajudar o povo, que não é verdade. No supermercado, por exemplo, você não vê ninguém limpando os puxadores da geladeira, limpando o chão, limpando. Você não vê ninguém limpando. Você vê até pessoas trabalhando lá no caixa com a máscara fora do nariz, com o nariz para fora. Coisas desse tipo. Ultimamente, como ficou bem alto o contágio, então começaram a exigir isso aí dos empregados. Mas sabe que não funciona. Lá dentro não funciona. Eu sei que eles tiram a máscara. E daí também o contágio. Então, na praia, superlotado, as festas de rua, os festivais, muitos aconteceram, ninguém foi multado, e muita coisa. E as igrejas abertas, que não conseguiram fechar, muitas igrejas não conseguiram fechar. Então, todos os casos teria que ir na justiça, chamar a polícia, uma coisa assim, que quando resolve, já ficou os infectados. Mas não é isso, é que o presidente e a Nancy Pelosi e o Congresso e o Senado é dominado por republicano, Congresso dominado por democrata. Então, quando o presidente saiu do hospital, proclamou aí em viva voz, que as negociações sobre o auxílio emergencial, que aqui é chamado de estímulo, estava encerrado. Não ia negociar mais com o Congresso ou com o Senado. Então, nós estamos aqui há 5 meses, 6 meses quase, sem auxílio. Nada, zero, as contas subindo. Cobra o telefone tocando a toda hora aqui, porque eles querem receber. São contas altíssimas. Então, não são poucas pessoas. São milhões e milhões que não pagaram aluguel há muito tempo. E que os contratos, pelo que consta os contratos de aluguéis, os contratos de financiamento de imóveis, chega a um ponto que é exaurido. Se cancela por si. Então, pode ser que no dia que o presidente decretar que pode sair os 1.200, que é o que se fala, as pessoas já devem 2.400, 3.600, já devem muito mais. E aquele cheque não vai servir para nada. E não vai servir para nada. Então vão ficar as contas, os contratos descobertos, falando assim de maneira bem simples, que é a maneira que eu quero falar e que eu sei falar para vocês. Então, o que implica é isso. A Nancy Pelosi quer passar um estímulo, mas que cuide de todas as fases. E o Trump quer passar um estímulo que faça com que as pessoas peguem aquele dinheiro e consumam imediato e que alegremente deposite na urna lá o voto. Ele quer passar depois da eleição e agora já quer que o Congresso aprove uma parte que ajuda certos setores. Então, se ajudar, por exemplo, o pequeno negócio,
Então, o que acontece? O povo vai ter, e ajudar, por exemplo, as escolas, simplesmente. Não for um auxílio emergencial total. Então essa pessoa que está aqui sem dinheiro, ele vai arriscar para conseguir um emprego, um bico, alguma coisa, para retirar o dinheiro desse pequeno negócio, retirar o dinheiro do banco, alguma coisa, ou pelo menos tentar. E nesse interim, ele contraia o vírus. Então, o que ele quer é como se fosse uma isca, como foi feito no Brasil com o auxílio emergencial, e isso é um dos motivos que causou tantas mortes no Brasil. É que o auxílio emergencial ajudou, sem dúvida alguma, mas, porém, funcionou como isca. Quando você está pescando, tem peixe que vem que retira a isca e não fica no anzol. Mas muitos vêm retirar a isca, comem a isca, mas fica no anzol. Então, no caso da abertura das escolas em Miami, não tem nenhuma. Abriu terça-feira passada, se não me engano, segunda ou terça-feira, não tem nenhuma semana, já tem infectado. Acabei de receber a mensagem aqui no telefone. Já tem infectados em Miami, alunos de escolas. A escola em Miami já é infectada. Isso. Então, o governo do presidente Trump e do governo da Flórida, que é republicano, o Partido Republicano, quer que o país receba esse emergencial mais conectado aí com as eleições, próximo das eleições. Ou que ele assina o cheque, que é bem-vindo. Mas se demorar muito, se usar isso como um fator político, um ponto favorável para ganhar a eleição, não vai servir muito. Muita gente vai estar já passado da hora, já está passado, dizem que já está morrendo muita gente de fome e descuido. Então, quando esse dinheiro da emergência também, segundo consta aí, que vai cortar os testes. Também não tem dinheiro para os testes. Então vai deixar tudo para depois da eleição. Muita gente vai morrer, ou muita gente vai morrer aí na caladinha, ninguém vai ficar sabendo. E talvez, em decorrer disso, reeleja o presidente que aí está e que é prejudicial. Tem outros fatores também que conta, que é o julgamento dos dois terroristas aí do Estado Islâmico, que é impensável, realmente é uma coisa trágica, horrorosa que fizeram e que deve ser julgado, porém, antes da eleição, se já está preso, por que não mantém mais preso por alguns? Antes da eleição vai ser julgado, assim. Queriam executar e não deixaram, só fizeram a extradição com a garantia que não seria condenado à morte. Talvez pegue prisão perpétua, mas hoje a televisão passou toda a manhã falando sobre isso. Então muitos vão tirar proveito político, sem ter nada a ver, às vezes sem ter nada a ver. Que quem prendeu foram os curdos. Não tem nada a ver com julgar isso aí exatamente antes da eleição. Mas voltando ao Brasil, o problema é que se todas essas artimanhas para manipular de uma certa maneira as eleições, hoje inclusive eu já preenchi os meus votos todos aí para deputado, para presidente, para todo mundo, já pus na caixa do correio. Então, todo esse movimento aí, se reeleger esse governo, o Brasil vai ficar isolado aí com ciúme aí, esse namoro aí com os Estados Unidos, assim, de uma maneira que prejudica o Brasil, que é o entregacionismo, que não tem nada a ver. Eles estão pensando uma coisa e aqui o povo aqui está pensando em outra.
Está pensando em outra. Primeiro a América. Ninguém pensa, primeiro vamos dividir com o Brasil. Ninguém ainda vai dividir. Então vai entrar em crise com os países que são importadores, com os países vizinhos da América do Sul e com a China também. Então, não tem sem necessidade. Crise com a Venezuela. Pode ver que, inclusive, o estado de Roraima está aumentando 700%, 300% todos os dias de infectados. O que está acontecendo? O que está acontecendo aí? E sendo que a Venezuela não tem infectados. O que está acontecendo? Está passando muitos militares, talvez, da Colômbia e de outros países aí, ou mesmo aqui dos Estados Unidos, infectados. Por que esse acréscimo no estado de Roraima? Então, não quero me estender mais, eu quero ficar por aqui mesmo e que vamos continuar assim, sobrevivendo e torcendo para que eles mudem de ideia e que libere esse auxílio emergencial que o povo precisa. Que mesmo os que não precisam vão sofrer as consequências. Mesmo as pessoas que são donas de imóveis vão sofrer as consequências de não receber os aluguéis. As pessoas que têm restaurante, que têm comércio, que está pensando em voltar ou que está desesperado para voltar, também vai sofrer consequências. Se eles soltarem o dinheiro lá em cima, no banco, liberar esse dinheiro para o banco, que é o modo de pensar do Partido Republicano, e que o pobre não vai ter condições lá porque o crédito está desfalcado. 6 meses aí sem dinheiro, muitos não vão ter crédito mais para pegar financiamento, para refinanciar os imóveis. E assim também pode acontecer no Brasil. Esse auxílio emergencial que mais uma vez confirma, tanto os Estados Unidos, do Trump, como o Brasil, aí com o governo do Bolsonaro, não está se empenhando em acabar com o vírus. Porque muitos aí estão faturando, estão passando a boiada, estão queimando o Pantanal para fazer plantação de arroz. Então, muita gente está contente, está ganhando, vai sair milionário daí, vão sair do país, já tem as coisas todas esquematizadas. E o pobre? E o pobre? Boa pergunta. O pobre nem sequer vai ficar sabendo. O pobre nem sequer vai ficar sabendo disso aí, e a culpa vai ficar do auxílio emergencial, que ajudou, que fez isso, fez aquilo. E o pobre teve dificuldade porque quis. Que são invisíveis, ou que são ambulantes, ou que nunca trabalhou de uma maneira que constasse aí, ou pelo menos que tivesse direito à aposentadoria. Muitos desses que são invisíveis jamais terão direito à aposentadoria, que será no futuro Deus nos acuda. Que fique com Deus, que tenha um bom final de semana, que já se iniciou, que vão fazer mais discussões aí no Congresso, aqui nos Estados Unidos, e esse desmando, esse desgoverno aí do Brasil. Eu vou manter sempre atento e peço que todos mantenham atento para que possamos talvez minimizar essa situação. Deixe o like, passe o vídeo para frente, o link do vídeo para frente, para outros, dê indicação. E subscreva-se no canal. Eu preciso, até o primeiro dia que realmente eu serei considerado como um youtuber, é quando eu tiver 1000 subscribers, que eu não tenho ainda, está muito longe. Então eu tenho que ter 1000 subscribers. Sabe quantas horas eu tenho que ter 4.000 horas de assistência nos vídeos para me classificar como youtuber, já que meu vídeo seja passado para frente, indicado pelo próprio youtuber. É uma meta muito difícil, mas no momento
Eu tenho que pensar nisso, porque é uma maneira de sobreviver no YouTube, mas também tenho que pensar uma maneira de raciocinar junto com o povo. Politizar o povo. Politizar. Isso é importante. E não vamos ver, mito, que é coisa de louco. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.